vocês. Mas, Miguel, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, Ricardo, imagina, estamos firmes aí. Como essa sessão é gravada, é importante a gente começar com uma apresentação aqui geral. Meu nome é Ricardo Salles, eu coordeno o setor de medicina respiratória aqui no Hospital Cardíaco Maná da Bahia. E semana a semana a gente tem discutido casos e colocado temas de interesse geral. Quando eu sugeri o tema de ultrassonografia no tórax, o tema foi super bem aceito. Inclusive, existe um planejamento da instituição de treinamentos. Está aqui o conectado Dalton, está o Vili, Rafael Pereira. O Rafael e o Vili vão coordenar junto com a gente a discussão dentro da radiologia. E está também conectado o Luiz Eduardo Ritt, que gerencia aqui nosso setor de ensino e pesquisa. Então, é um prazer enorme, viu, Miguel? Miguel Francisco, que coordena a ultrassonografia lá do Hospital Albert Einstein. E sempre que a gente tem qualquer discussão sobre ultrassom, o pessoal vai falar, chama o Miguel, que ele é a pessoa de referência do Einstein para discutir ultrassom. Então, Ritt, se você quiser dar uma palavrinha com o Miguel, por favor, fique à vontade. Ricardo, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu só mesmo reiterar suas palavras e agradecer, Miguel, a sua participação conosco nessa atividade da medicina respiratória. Já parabenizei aqui no chat, Ricardo, por trazer esse tema. Nós temos tem uma programação até de estar utilizando cada vez mais e treinando nossos intensivistas com o uso do ultrassom, por exemplo. Compramos um passe aí de um cara aí que está aí online, ó, que já lhe conhece muito, que é Dalton. Dalton Barros está aqui com a gente, integrando a equipe da terapia intensiva nossa, né? Fábio Soares também, que é o cardiografista, está aí online, que também tem uma experiência muito boa. Quem sabe, em breve, esses dois vão replicar aí o aprendizado para os outros. E a sua participação aqui hoje é um pontapé inicial, com certeza, para esse programa. Um abraço, obrigado. Obrigado a você. Eu estou, da mesma forma, muito feliz de estar aí participando do evento, de alguma forma poder espalhar um pouquinho aí discutir um pouquinho discutir algo sobre o pulmão e levar isso para vocês. Dalton está aí na área. Um abraço, Dalton, querido. Eu fico à disposição de vocês. A hora que vocês derem o start aí, a gente manda bola. Para coordenar um pouquinho aqui a dinâmica, nós vamos fazer aí uma apresentação sua, Miguel, de 30 minutos, e depois vamos abrir para a coordenação aí pelo Vili e pelo Rafael Pereira da discussão com todos os colegas. Então, você fica à vontade para compartilhar a sua tela. Eu acho que já deve estar aí habilitado para você compartilhar a tela. Tá legal. Então, eu posso compartilhar a tela então agora, Ricardo? Vou compartilhar aqui. Estão vendo aí, gente? Sim, estamos vendo. Perfeito. Então, eu vou aproveitar aí, mais uma vez, agradecer aí o convite e dizer para vocês que o objetivo aqui, gente, é a gente fazer uma coisa dinâmica. Eu vou tentar, dentro do prazo, fazer direitinho para que a gente possa circular com uma informação de real valor para vocês e que vocês possam aplicar isso aí na prática, tá? Vamos lá. Eu até depois disponibilizo essa apresentação, tem referência e vai dar tudo certo. A gente tem um grupo aqui no Einstein que faz aplicação clínica da ultrassonografia, né? E que é esse aqui, ao qual eu agradeço essa apresentação, uma apresentação conjunta, a gente dá aula na faculdade, responde aos pedidos do hospital e já estamos trabalhando com o exame físico estendido, que é uma coisa que está acontecendo já na realidade. Bom, então, assim, falando assim rapidamente para vocês, nós vamos fazer em 3 blocos. Eu vou tentar fazer 3 passos, né? O primeiro são os fundamentos e é o ABC. A ABC, fazendo uma paródia das linhas A, das linhas B e da linha C do tórax, no ultrassom, falando um pouquinho da técnica, mencionando para vocês as aplicações ambulatoriais, né, que são muito mais relacionadas a cálculo de volume de derrame, mobilidade diafragmática, invasão de parede por tumor,
próprio mediastino, que certamente a tomografia no ambulatório ela tem um papel principal, né? E aqui, lembrar para vocês que, na verdade, esse grande tumulto aí que o ultrassom de tórax está causando no ambiente, particularmente na pandemia aí do Covid, eu vou tocar nesse assunto aqui, deixando claro que são 3 protocolos aí que se destacam, né? Dos quais o Blue, que a gente até particularmente já vai fazer um resumo pela pandemia, pelo Covid, e o Rush, que é um protocolo de parada que nós vamos apresentar também. E já o FAST, que todo mundo sabe, é muito utilizado na urgência e tal. E guiar procedimento, que não precisamos nem falar, a maioria dos procedimentos hoje ela é feita guiado por ultrassom, né? Bom, conversando com o Ricardo antes da apresentação, o Point of Care hoje é uma realidade, menino. O Point of Care hoje, desde 2010, 2005, a maioria dos currículos americanos já tem essa discussão amadurecida, integrada, e hoje, na faculdade aqui do Einstein, desde 2016, a gente já começou a usar o ultrassom no primeiro dia da primeira aula de morfologia. Então, o ultrassom hoje é discutido mundialmente. A gente tem essa documentação aqui, é um fórum do IUM, que é a entidade americana que regula o ultrassom, e que já falava aqui no Point of Care, né, de parar, ouvir e olhar. Então, não é mais só de ouvir, né? Nós vamos tocar nesse assunto. Então, o Point of Care, ele passa, né? O estetoscópio é uma entidade que já está considerada há 200 anos como um principal motivo, né, do exame clínico, do exame físico, mas que hoje a gente está complementando, tá agregando valor de olhar no que você vê no pulmão, e aqui um eco pleural, dizendo no estetoscópio, olha, eu posso te ajudar, eu posso fazer uma coisa que seja agregada e que dê tecnologia e que precisa de treinamento também. Né? Então, lembrando aqui toda a física do ultrassom, o ultrassom vai e volta. Né? E se aproveita essa onda que volta. Então, assim, para resumir para vocês, não é um bicho de sete cabeças, não é nada que não dê para fazer, dá para vocês entrarem rapidamente e consolidarem conhecimento. Do ponto de vista de estratégia, lembrar sempre que, quando você faz ultrassom, você trabalha com plano, você não trabalha com foto. Isso é muito importante para o clínico, para o médico generalista, que vai fazer um exame físico, não um exame diagnóstico, não é um exame que tenha relatório. Né? A mensagem que o Colégio Brasileiro hoje integra é um ato médico, né, que precisa ser integrado por plano. Então, eu corto no transversal, eu faço o coronal e faço o corte sagital também. Então, é baseado nesses planos que a gente tem que integrar e falar. Aqui, o quebrando paradigma, né, da atividade médica, em todos os cenários a gente já tem ultrassom handheld, e o ensino médico hoje tem essa metodologia, isso a gente precisa plantar isso em nível de Brasil. Né? Então, o que se ouvia no exame passado recente, hoje você acaba tendo exame visual pelo ultrassom, e que alguns estudos clínicos mostram já que, em algum momento, né, o exame físico acrescido da ultrassonografia, ele acrescenta, sim, tamanho do fígado, ausculta pulmonar, derrame pleural. O desempenho fica muito melhor com a ultrassonografia. E eu tenho algumas barreiras, né, que é introduzir no currículo médico, a atividade ela fica muito no grau de subespecialidade, treinamento de professor e caráter de exame físico também. Então, essa implantação sempre fica a mensagem no coração de vocês aí, que em algum momento vocês vão usar essa introdução para levar isso no campo de atuação, acadêmico ou não, transformando o hospital que vocês atuam numa organização de aprendizado, e um aprendizado que usa uma tecnologia barata, disponível e que pode ser utilizada em qualquer rincão do Brasil. Isso é um fundamento. Bom, então, agora falando sobre os fundamentos da ultrassonografia, nós vamos falar o ABC. Né? O que é o ABC? O ABC é como fazer. Né? Então, como é que eu vou fazer? Ultrassom é mão parada. Então, você adquire a imagem, obtém a imagem. Nesse plano, por exemplo, você vai colocar o paciente, o exame pode começar deitado, aí você vai fazer sentado, porque o derrame vai escorrer, se for o caso, para marcar derrame pleural, que é o mais
frequente atividade que a gente pode considerar na clínica diária, né? Todas essas referências aqui, meus amigos, podem ser utilizadas por vocês, inclusive essa daqui tem um monte de filme, um monte de informação bacana que pode sim complementar essa aula, né? Falando especificamente agora do ultrassom, né? Isso já tem mais de 20 anos. Então, nós trabalhamos com derrame pleural num doutorado aí há mais de 20 anos e que determinou-se, né, que o espessamento, a pleura ela tem até 1 milímetro de normalidade numa população de indivíduos normais. Então, nós vamos falar agora o fazer, né? Como é que eu vou fazer e interpretar as imagens do ultrassom. É ABC, 3 passos, 3, ó, ABC. Né? Do ultrassom normal, fica então essa ideia. A primeira linha é a linha A. O que significa a linha A? A linha A é uma reverberação do eco pleural. O eco pleural está aqui, tá? E aqui eu tenho um aparelho setorial, aqui eu tenho um aparelho linear, que é mais indicado, mas aqui fica muito didático, porque o que eu vejo aqui? Ó, linha A, reverberação, reverberação. Então, esse é o pulmão normal. A linha A é a reverberação do eco pleural. Essa daqui é a linha A. Primeiro, guardem a informação. Linha A é ABC. A linha A é essa reverberação paralela que acontece no fenômeno acústico subpleural. Então, a linha A está falando. A linha B. O que é a linha B? A linha B, ela é... Então, eu vou usar esse diapositivo que não está sem identificação. A linha B são essas pequenas caudas de cometa, que ficam indo e vindo a partir da superfície pleural. O que representa essa cauda de cometa aqui, menino? Representa o septo interlobular. Isso é lógico. Então, essa cauda de cometa, que ora aparece, ora desaparece aqui, isso é uma linha B normal. A linha B, ela pode acontecer até 2 por campo, mais de 3, e o espessamento, e ela atingindo até... Isso é uma linha B normal, tá? A linha B, a chamada linha B1. É a linha que não chega no fim da face posterior do transdutor. Então, a linha B. A linha B1, ela é essa. Ó, a linha B1 é fina e ela chega até na face posterior do transdutor. Então, ela tem uma relação muito grande com o padrão intersticial. Pode ser qualquer coisa que expresse o septo, né? Pode ser desde uma patologia intersticial genérica, metástase, edema, enfim. E a B2? A linha B2 é a linha também transversal à linha da pleura, que vai até a face posterior do transdutor, mas que é espessa, e ela é coalescente. Então, ela representa uma linha B mais espessada e que, se for coalescente, ela vai dar o padrão em vidro fosco e ela realmente corresponde ao vidro fosco na tomografia. Esse é o padrão da linha B. A linha C não é propriamente uma linha, é uma consolidação do parênquima pulmonar. Né? A linha C ela está consolidada aqui. E está o esquema mostrado aqui um desenho anatômico mostrando que você pode ter, inclusive, imagens relacionadas à consolidação e a pequenas imagens aéreas lineares dentro da consolidação, que são os broncogramas aéreos. Vocês vão me perguntar, mas só ABC? Eu vou dizer para vocês. No resumo, é ABC. Linha A é a linha da pleura reverberada, a linha B é o septo interlobular, e a linha C não é propriamente uma linha, é a consolidação. Vocês vão dizer, como que eu procuro o fenômeno acústico subpleural? Então, no caso de procurar pneumotórax, vocês têm que... E é muito fácil explicar para vocês, porque vocês chegam na imagem a partir da clínica, né? Então, isso, como o pneumotórax, na posição de decúbito dorsal, ele recolhe anteriormente, vocês vão procurar o pneumotórax nessas 6 posições à esquerda e nessas 6 posições à direita. Tá ok? Lembrar para vocês que por que é na face anterior? Porque é aqui que o pneumotórax ele se recolhe. Okay? E aí eu tenho um exemplo claro aqui. Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um pulmão que está nitidamente, eu não tenho excursão pleural, eu não tenho excursão da pleura, e eu tenho uma excursão da parede torácica, da musculatura intercostal, e do diafragma que está se contraindo, mas eu não tenho excursão pleural.
Então, e tem predomínio de linha A. Esse é o famoso padrão A. Padrão A é resumo da história, é pneumotórax. Essa é uma das grandes aplicações na urgência. Os critérios de pneumotórax, eles, rapidamente falando, eles são já consolidados, né? Eu tenho ausência de deslizamento, reverberação acentuada, que é o padrão da linha A, e ausência do artefato de linha B. Por quê? Porque eu não tenho parênquima excursionando, eu não tenho pleura parietal, eu não tenho pleura visceral excursionando sobre a pleura visceral, né? Alguns detalhes que vocês podem perceber que no pneumotórax eu não tenho excursão, O que mexe é a parede torácica, mas eu não excursiono a linha da pleura. Então, eu não tenho a ausência da excursão pleural, predomínio do pladão A. Tá bom? Então, esse é o pneumotórax. Eu vou usar agora, falando 2 minutos de coronavírus, antes de entrar na aplicação da urgência, falando para vocês que eu tenho 3 achados do coronavírus no ultrassom, e essa referência agora é do Soldati, é um autor italiano importante, vocês podem fotografar, vale a pena buscar, porque indica o seguinte, ele inclui no estudo do coronavírus 3 padrões. Então, o padrão 1, né? O padrão 0, que é o pulmão normal, né? O padrão 1, ele é linha B, ok? O padrão 2, ele inclui uma pleura quebrada com áreas consolidadas pequenas e grandes linhas de roturas, e que aparece o pulmão branco, então é o predomínio do vidro fosco mesmo, né? E o 3 já é a evolução mais grave, que é o pulmão denso, branco, com consolidado. Então, aí você vai ter área de consolidação. Então, é assim, 0 normal, 1 linha B1, o 2 é a linha B2, consolidação. É fácil, é mnemônico, né? Padrão normal, 0, linha B1, linha B2 e o padrão 3 com consolidação, que é isso aqui. O padrão normal, você vai examinar um paciente com suspeita de Covid. Padrão normal, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o predomínio das linhas A. Então, é o A, linha A. Tá? Esse é o A. A linha A é essa aqui, a linha A. Né? Você vai predomínio das linhas paralelas à pleura. A linha B1, o padrão, seria o padrão 2, né? Seria o padrão 2 que tem predomínio do padrão, o padrão intersticial. Então, ele amplifica as linhas. Eu tenho mais de 2 linhas B por campo, né? Que é a linha B1, é essa aqui, linha B1, B1, Olha o esquema, certinho, né? E indo para o padrão 2, o padrão 2 já é o padrão em vidro fosco. Então, eu tenho áreas de vidro fosco aqui, na tomografia, com consolidação, mas se eu fizer ultrassom aqui na região do vidro fosco, eu vou ter esse tipo de padrão aqui, que é um padrão que seria o correspondente ao White Lung, né? Que é o padrão, que é isso aqui. Eu faço linhas B coalescentes, que é o vidro fosco. No esquema, é o vidro fosco, é o padrão 2. E o padrão 3 é a consolidação, né, gente? Eu já consolidei, eu tenho áreas já de consolidação e pegando a consolidação e o esquema da consolidação. Ou aqui, né, consolidação também aqui, processo alveolar com brocogramas aéreos e fica fácil de ver. Aqui, por exemplo, isso tudo é Covid, consolidado e ultrassom mostrando a área de consolidação. Tá bom, gente? Agora, falando um pouquinho, 10 minutos finais, sobre ultrassom na emergência. O ultrassom na emergência é tão já usado há mais de praticamente 50 anos, viu, moçada? O Japão é pródigo nisso, depois passou para a rotina do ATLS, depois veio, na década de 80, ele entrou vertiginosamente no sistema americano e entrou forte em medicina de urgência, aí, ultimamente, valendo por alguns protocolos, né, que nós vamos falar, que aí sim entra, por exemplo, o protocolo RUSH. E o point of care, que é um exame direcionado, um exame real, que vai responder dúvidas pontuais. Tem derrame, não tem derrame? Tem pneumotórax, não tem pneumotórax? Eu quero passar um catéter, cadê a veia? Ele é facilmente aprendido e realizado rapidamente. É very fast. Eu entro e faço. Né? Então,
E a outra característica do point of care é que ele sempre é realizado ou em ambulatório ou à beira do leito. Isso eu já falado em curso, né? Então, na ultrassonografia de emergência, eu tenho todo esse cenário aqui relacionado. Eu avalio pele, eu posso passar catéter, eu posso ajudar na parada cardíaca, orientar procedimento e monitorizar pacientes, né? Nos últimos 10 anos, a própria Associação Médica Americana de Cirurgia de Emergência, ela formalizou o ultrassom à beira do leito com múltiplas aplicações. Então, isso ficou já no choque, na parada cardíaca, no estudo do derrame pleural, agora no COVID, né? Nós estamos correndo um protocolo aqui, aplicando esses padrões que vocês viram aí. Esse padrão que eu apresentei é o padrão italiano, a gente está fazendo alguma coisa parecida, algo modificado, mas fica aí em 4 categorias, e esse é o cenário. Se a gente for falar de protocolo, eu falaria rapidamente do RUSH. O RUSH, eu tenho basicamente 2 protocolos importantes para falar para vocês, que um deles é o RUSH, que resume tudo, ele pega toda a informação dos padrões ABC, na verdade, é treino, é vocês pegar a literatura, pegar o equipamento, não precisa Doppler, isso é uma lenda, qualquer equipamento de médio e pequeno porte pode fazer, inclusive pode ser um manual de pequena parede. Então, no choque, o que eu vou avaliar? Eu tenho 3 cenários, né? Eu tenho 3 cenários. Então, eu tenho a bomba, eu tenho o tanque e tenho o vaso. E se eu for falar de cada choque, eu vou ter um padrão. O que eu vou ver? Na bomba, no tanque e no vaso, né? Em cada momento de caracterização. Então, eu vou falar, tomando, por exemplo, um choque hipovolêmico. Né? Você está no pronto-socorro e chega um choque hipovolêmico, eu vou ter essas características. O pulmão, uma bomba hipercontrátil, né? Uma cava colabada, tá? Entrar líquido no abdômen por trauma ou aneurisma roto. Só para dar um exemplo para vocês de qual é o raciocínio desse protocolo, que é muito bem estilizado e muito bem colocado. Do ponto de vista de estratégia, é assim. Então, eu vou avaliar a bomba. A bomba, eu posso avaliar uma bomba normal, principalmente para ver se tem derrame pericárdico e principalmente para ver se eu tenho uma função normal do ventrículo. Então, eu posso avaliar subxifoide, eu posso avaliar transesternal, eu posso avaliar paraesternal também. Mas, enfim, é a bomba, eu estou avaliando o coração. Tá? Então, no passo 1, eu vou ver, por exemplo, aqui, ó, uma bomba no eixo paraesternal longo, tá? Aqui no eixo também longo, nesse plano, um plano transversal, e nesse plano, um plano também transversal paraesternal. Tá? Aqui um exemplo do choque hiperdinâmico, aqui mostrando a diferença entre uma frequência normal, né, e uma frequência alterada. Um outro cenário, então, por exemplo, na avaliação do choque, rapidamente, por exemplo, você pode pegar o derrame pericárdico. Então, pode estar tamponando o coração. Então, nesse ponto, você está com choque cardiogênico por derrame pericárdico. Tamponamento precoce. Segundo step, você vai calcular o tampo, o tanque. Exemplo de tanque. Por exemplo, diâmetro da cava menor que 2 centímetros, cava colabada, paciente hipotenso, tá? E hipovolêmico. Paciente hipervolêmico, cava dilatado, ó, no plano longitudinal. E o paciente que tem uma cava colabada. Então, ele vai responder a volume. Né? Você vai poder dar volume aqui e vai tirar volume aqui. Tá? Então, essa é a grande ideia desse protocolo. Ainda com relação ao tanque, ver a cava inferior, a avaliação da cava no filme, ó, mostrando que você está no eixo longo da cava, tá? E ela está sendo considerada nessa projeção aqui. Uma cava dilatada, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, ó, você já vê nitidamente uma veia hepática dilatada e uma cava dilatada. Step 2 é esse da avaliação ainda do tanque. Você pode pesquisar derrame no espaço hepatorenal,
derrame pleural, paciente hipovolêmico, e pode fazer diagnóstico de pneumotórax também. Tá? Você está avaliando o tanque. E, ainda com relação ao tanque, ó, esse aqui é o líquido no espaço hepatorrenal, ó, hepatorrenal. Aqui eu tenho o líquido no pulmão, né, o sinal da dança, o pulmão colabado, o diafragma, o fígado e o derrame pleural. E aqui, o pulmão normal excursionando e o pulmão sem excursão aqui, ó. A pleura parietal está sem excursão. Então, aqui é pneumotórax, ó, você não vê. E aqui é normal, ó. Nesse lado, eu tenho excursão pleural. Perfeito? E é isso. Aí, eu vou ter, nesse caso, um lado superior direito normal, e, nesse caso, o lado superior esquerdo normal. Aqui é o fígado rim, e esse aqui é o baço rim, sem líquido, e eu estou avaliando conteúdo. Tá bom? Aqui é para mostrar o esquema da pleura e da pleura com relação à pesquisa pneumotórax. Ainda com relação ao passo 2 do tanque, ó, lembrar que o pulmão normal é isso, hein, gente? Vocês conseguem excluir pneumotórax na entrada do paciente. E conseguem excluir o padrão intersticial grave também. Tá? Para finalizar, o passo 3 é os tanques. Né? Qual que é o tanque? O primeiro é o aneurisma de aorta. Ó, aneurisma de aorta. Né? Aqui é a dissecção da aorta abdominal. E aqui, que se estende aqui para a região femoral. Aí, se eu for mostrar para vocês, ó, a aorta totalmente dilatada, com fluxo turbilhonado, mostrando conteúdo debris do seu interior, e aqui um exemplo de aorta dissecada, com a dupla luz aqui, ó, que é o fluxo turbilhonado da aorta. E ainda também a relação do vaso, desses vasos mais importantes, que é a veia femoral, ver se não tem trombose venosa. E é fácil de ver, porque você está vendo a artéria, a hora que você comprime a veia, você já tem diagnóstico que não tem trombose venosa. Você afasta a trombose venosa mesmo sem o Doppler, porque o sinal mais importante é a compressibilidade. Né? Aqui, no caso, a compressibilidade, nesse caso, um exemplo, né, ó, o comprimir, eu tenho uma trombose venosa aqui, ó. O primeiro caso era normal e aqui é perda de compressibilidade. Então, é trombose venosa. Quando eu falo de FAST, então, o FAST é mais fácil ainda, né? Para terminar, ó, você vê pericárdio normal, né? Janela negativo, e positivo está aqui. Aí você vai para a janela 2, aqui é o FAST positivo. Aí você vai para a janela 2, que é o fígado e rim normal, aqui é o positivo, porque tem líquido, né? Espera aí, acho que... Eu compartilhei a tela, gente? Não. Caiu aí o sistema, não sabe? Não, tá ok, tudo ok. Tela. Estão vendo a tela? Estamos sim. Então, espera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Perfeito, ó, positivo aqui, janela 2 do FAST, aí eu passo para a janela 3, ó. Janela 3, espaço espleno-renal, negativo, né? Baço, rim e o FAST é negativo, baço, rim, FAST positivo aqui. Então, dando passo a passo do FAST também, né? Que é uma aplicação grande na urgência. E a pelve, negativo FAST, que é a última janela, positivo, ó, líquido e líquido aqui. Tá bom? Aí você já... E, claro, outras situações aqui também podem ser analisadas, né? Trombose, em geral, de trombofeblite, globo ocular, patologia torácica, não cardíacas, né? As outras patologias de medicina geral. Então, sempre lembrar que o mais importante mensagem é que exige treinamento, viu? Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. E, claro, a tomografia, né? Eu queria deixar uma mensagem aqui dizendo que a maioria dos diagnósticos, né,
ela pode ser definida com o exame físico estendido, né? E claro, no caso de vocês, como é um exame de complemento, sempre considerar que a tomografia ela vai ser na curva de aprendizado de vocês, até vocês fazerem. A gente estima que por volta de 50 exames dá para você criar uma boa perspectiva de ultrassonografia pulmonar. Essa é a nossa visão mais objetiva. Eu tentei fazer um resumo de tudo, né? Eu vou, Ricardo, se precisar, eu disponibilizo essa apresentação para você, né, via e-mail, e a gente, então, fica à disposição para discutir com você. Muito obrigado, viu, Miguel? Muito prática a apresentação e, sem dúvida, vai ser um prazer se você puder disponibilizar, que eu compartilho com os colegas que vão estar muito provavelmente encarregados aí do treinamento da equipe. Eu vou pedir para o Vili e para o Rafael conduzir o Vili. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, doutor Miguel. Primeiro, quero agradecer a Ricardo pelo convite e também não só parabenizar, como agradecer a doutor Miguel, né, pela aula magistral aí, digna de um especialista renomado na área, né? Fez um resumo aí que a gente sabe que o ultrassom de tórax acabou sendo renegado como patinho feio, né? Só era utilizado para quantificação de derrame pleural. E, na verdade, a gente sabe que as utilidades são bem maiores que essa aí, só de mensuração de derrame pleural. E a gente deve se questionar muito, porque hoje a gente pede muita radiografia na rotina, né? Muitas vezes até sem consequência terapêutica nenhuma, e é um exame que envolve radiação ionizante, enquanto que em muitos cenários o ultrassom é superior, é muito mais sensível que a radiografia, e em alguns cenários até superponível à tomografia torácica, né? Entrou em evidência agora, muito por causa do Covid, né? Assim, caiu como uma luva para o ultrassom de tórax, já que é uma patologia de acometimento mais periférico pulmonar. E, assim, eu queria muito ouvir do Dr. Miguel também, que a gente percebe que é muito difícil. Eu recebo muito poucos pedidos aqui de ultrassonografia de tórax, apesar de disponibilizar o serviço, a gente recebe muito pouco pedido, até por desconhecimento dos próprios colegas. Eu queria saber como é que ele tornou isso uma coisa mais solicitada, ou conseguiu institucionalizar isso nos serviços que ele trabalha, né? Porque a gente sabe que existe essa dificuldade até de solicitação, apesar da ultrassonografia ser um exame bastante útil em vários cenários, como no point of care, na emergência, guiar procedimento, e acaba sendo muito pouco solicitado, né? Não, Vili, né, Vili? Isso. Então, Vili, você tem formação no exterior, Vili? Você fez residência fora do Brasil? Na Alemanha? Alemanha, né? Exato. Então, eu vou dizer para você, Vili, é uma batalha, né? É uma batalha. Porque lá em 86, 87, 88, a primeira vez que eu dei essa aula, o pessoal da imagem levantou e falou: moleque, você está doido, pode enfiar isso aí no lixo, acabou, tudo que você está falando aí é mentira, eu vou te expulsar daqui. Tadinho. Pouco tempo depois, na época eu não fiquei bravo com o professor, não. Falei: ó, como é que isso aí foi acontecendo? Então, eu disponibilizaria as seguintes informações para vocês. A primeira é vocês criarem reuniões conjuntas, né? O pessoal da imagem, o pessoal da clínica, o pessoal da cirurgia, o pessoal da medicina interna e a emergência. E tentar, em bloco, criar protocolo. Então, por exemplo, você pode criar um protocolo do rush, esse que eu apresentei resumidamente, na porta do pronto-socorro. Ou então colocar o Blue também, que é um protocolo rápido, né? Você vai dizer para o cara: ó, tem pneumotórax? Não tem. Tem consolidação, é padrão intersticial ou suspeita de TEP, né? Na insuficiência respiratória. Então, a primeira grande mensagem é essa: integrar, porque como é parte do exame físico, né? Então
se, por exemplo, daqui a um ano, se vocês quiserem fazer outra reunião dessa, com acompanhamento do que vocês conseguiram fazer, o mais legal é criar um grupo de estudo junto, uma reunião pode ser bimensal, trimestral, para não poluir também, né? Porque a gente também não pode falar, vou fazer toda semana, e outra coisa legal de falar, bacana, como nós estamos no meio de especialistas bons, excelentes, médicos de excelência, fica muito fácil de você se comunicar, né? Eu não posso dar uma aula nesse padrão aqui no primeiro ano de faculdade, o cara não vai entender nada, né? Mas para vocês, no nível que vocês estão, fica simples de entender, ó, a ferramenta está aqui, ela está miniaturizada, dá para fazer em reunião. A palavra-chave é liga a chave da reunião. Podem ficar certos que dá certo. Seria isso. Já veio para cá, tá Ricardo. Falou alguma coisa, Rit? Não quer agitar, Rafael, então, nesse sentido, né, Ricardo? Isso, eu acho que essa mensagem aí do Miguel é essencial, né? Aqui na reunião, Miguel, para você se situar, a gente está aqui com a coordenação da pneumologia, com o pessoal da medicina intensiva, cirurgiões, diversos radiologistas, pessoal da broncoscopia também presente, né? Então, a gente está aqui com um verdadeiro time multidisciplinar, que é o que você está citando aí como importante. E Rafael, que também está aqui mediando a discussão contigo, é um dos radiologistas torácicos que conduz aí muito mais a discussão em tomografia. Eu queria ouvir o Rafael aí no paralelo da tomografia com o ultrassom. Rafael. Parabéns, Miguel. Excelente apresentação. Mostrou bem as indicações do ultrassom, né? Devemos sempre lembrar de métodos de menor complexidade, de utilizar todos esses recursos disponíveis. Ainda mais num cenário de um paciente em terapia, em unidade de terapia intensiva, onde o raio-x, onde posicionar o paciente para fazer um raio-x em AP é um pouco limitado para avaliação. Transportar esse paciente para fazer um exame de tomografia também há essa dificuldade. Lembrar desse cenário agora que vivenciamos, né, do Covid, de pacientes com infecção, onde há o risco de contaminação também para a equipe, também precisa de uma higienização terminal após o exame do aparelho, né? E o ultrassom é um método altamente disponível, de baixo custo, pode ser até utilizado para o controle evolutivo por imagem, que eu acho que é uma situação que você fica irradiando o paciente, fazendo tomografias de controle, muitas vezes é desnecessário, o ultrassom pode ser muito, muito útil para isso. E puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, né, para a tomografia, você mostrou algumas situações de alterações no parênquima pulmonar. O Covid salientou muito bem a utilidade do ultrassom nessa situação, nessa doença específica que acomete muito a periferia do parênquima pulmonar. E eu queria saber se o ultrassom também poderia ser utilizado na avaliação do parênquima em áreas mais centrais, áreas mais profundas do parênquima, saindo um pouco da cortical e indo um pouco para a medular. Se existe essa possibilidade de avaliar essas áreas também do parênquima pulmonar. Ô, Rafael, excelente pergunta, né? Excelente pergunta de especialista, né? De mega especialista que você é. Porque é assim, o Covid, ele pega a cortical, né? E a gente já está a exaustão, vê que a doença ela vai evoluindo a partir do vidro fosco que vai consolidando, né? Você vai ter vamos dizer, uma avaliação do parênquima pelo ultrassom muito boa, pegando, em geral você divide por áreas, né? Então você divide 6 campos à direita, 6 à esquerda. Agora, mas você vai ter janela do parênquima central se essa consolidação for contínua. Então, você precisa ter uma janela. Porque derrame pleural é raro, a gente quase não vê derrame pleural no Covid, né? E os estudos em curso, né, estão mostrando, sim, uma boa correlação por causa desse comportamento periférico da lesão. Então, como a consolidação ela começa, ela pega a corticalidade do pulmão, eu consigo ter janela, Rafael.
Então, eu consigo avaliar as regiões que eventualmente estejam consolidadas. Embora você vai precisar de ter muito treino, né? Para diferenciar artefato, para diferenciar o que é uma pleura normal, uma zona de pleura normal, porque você vai ter tudo isso interfaciado. E, claro, né, obviamente, a tomografia é muito mais anatômica do que o corte ultrassonográfico, que precisa ter vamos dizer assim, um treinamento morfológico das estruturas melhor, assim, que é o grande corte, né, que é o grande ponto crítico. Você tocou no ponto. É treinamento, né? A gente que faz ultrassom de ultrassom na rotina, né? E eu sei porque eu estou falando da lida, né? Eu não estou dizendo da bancada. Eu estou no pronto-socorro, eu faço pronto-socorro aqui no Einstein, então eu tenho IMC alto, paciente que tem IMC, praticamente todos os pacientes são obesos, isso dificulta o exame também, né? E é outro ponto crítico também. Então, quanto mais longe do transdutor, mais limitado eu vou ficando, entendeu? Mas os trabalhos mais recentes têm mostrado um bom desempenho, sim, por causa dessa característica do Covid, de ser uma doença periférica que vai consolidando. Então, você usa a própria consolidação para fazer esse diagnóstico. Nós estamos com um protocolo em curso, né, em 6 ou 12 semanas, a gente deve terminar. A gente estava no Pacaembu, a gente pegou o material do Pacaembu e estava analisando exatamente isso que você está me perguntando. É isso. Boa, muito bom. Miguel, a gente está aqui com o Dalton também, está aí no time da terapia intensiva. O Dalton está até no plantão. E eu queria, assim, para ilustrar essa discussão e até para ouvir o time da terapia intensiva, o que é que você aconselha para o intensivista como começar? Né? Eu faço ecossonografia endobrônquica e a grande dificuldade é a gente pegar o que a gente está vendo ali, né? Cada hora que a gente enxerga um ultrassom, a gente está enxergando uma coisa diferente aí. Você está falando da prática, né? Da prática de ver, até conseguir entender a imagem. Então, assim, dentre as situações mais comuns que o Dalton encontra e as dificuldades que ele tem, como começar dentro da terapia intensiva, o uso do ultrassom? Você quer que eu faça? Você quer falar primeiro, Dalton? Você precisa ativar seu microfone, está desligado. O microfone, Dalton. Pronto. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma grande honra aí ouvir o professor Miguel, Ricardo. Você também. Já escrevemos alguns capítulos juntos, né, professor Miguel? E o professor Miguel foi um dos primeiros radiologistas no Brasil, como ele já falou, a ver a importância dessa técnica. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo um novo paradigma. Eu acho que o uso do ultrassom hoje é a mesma coisa que o uso do estetoscópio há 200 anos atrás. Então, o médico hoje, principalmente emergencista, intensivista, que ele não sabe usar ultrassom, eu acho que é como há 200 anos atrás o médico que não estava aprendendo estetoscópio. Então, você pode acelerar rapidamente o seu diagnóstico, o seu tratamento do paciente se você tem um ultrassom. E o professor Miguel, inclusive, já estudou no Einstein também o uso do ultrassom para pacientes dialíticos, né? Então, pacientes nefrologistas, os nefrologistas podem adequar a dose da diálise ao paciente de acordo com o ultrassom. Já tem diversos estudos em pacientes ambulatoriais cardiopatas, mostrando que os pacientes que têm mais congestão no ultrassom, eles têm mais internação em um ano, ele tem um prognóstico pior. Então, acho que a tendência é cada vez mais a gente utilizar essa técnica e fazer um uso adequado. Inclusive, a própria diretriz brasileira de insuficiência cardíaca, ela coloca que o uso do ultrassom e do ecocardiograma é superior ao uso do BNP para você dar diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada. Então, assim, eu não tenho dúvida que é uma ferramenta brilhante. Então, para mim é uma grande honra também estar vendo o professor Miguel aí. Então, eu acho que é isso aí, cara. Agora, o que é que a gente precisa praticar? Então, às vezes, os médicos, eles ficam só querendo fazer curso, querendo fazer curso, não adianta. Tem que praticar. Quanto mais você pratica, mais habilidade você vai ter e mais rapidamente você vai fazer o exame também. No início, você vai demorar 10 minutos para fazer o exame, Ricardo. Depois, você faz o exame com 2 minutos, entendeu?
Então, antigamente, a gente levava 2 horas para dar o diagnóstico de choque do paciente na UTI, com sua GANS e tal. Hoje, com ecocardiograma e tração de tórax, você define qual é o choque em 2 minutos. Então, assim, agora é praticar, é praticar. Eu acho que unir forças no hospital, como o professor Miguel já falou, e praticar. Um grande abraço aí, professor Miguel. Um grande abraço e obrigado. Legal, Dalton. Bom te ver aqui, rapaz. Ó, o Dalton é companheiro já histórico. Tenho aqui que citar, inclusive, eu tenho um débito de coração com ele. Ele cuidou da minha querida mãe, internada no hospital aqui do coração. Agradeço, Dalton, né? Uma vida impagável. Mas, enfim, gente, é o seguinte: se você perguntar para um americano como é que eu faço para publicar, e eu fiz essa pergunta para um professor lá no congresso, ele falou: publica. Então, a resposta aqui é: como é que eu faço para aprender a fazer ultrassom? Faz. Não, curso, teoria. A gente não aprende a andar de bicicleta na teoria, a gente não aprende a guiar avião na teoria, só com uma PowerPoint, a gente não aprende a correr no PowerPoint. É psicomotor. Então, assim, nós estamos aqui no meio de grandes especialistas. Eu fico feliz de poder fazer essa pregação. Para mim é um orgulho poder tirar da gaveta a minha tese. Infelizmente, esse Covid reviveu a minha tese. O doutorado estava morto, lá estava nas poeiras na última arcada lá da Faculdade de Medicina da USP. Eu tive que arrancar o volume lá, digitalizar, porque tem gente que pedindo toda hora. Até eu vou botar no ResearchGate aí, porque me pediram. Mas é fazer. E é o que o Dalton falou, gente. Um diagnóstico de choque na emergência pode salvar uma vida. Você vai tirar volume ou você vai dar volume? O que você vai fazer? Então, a resposta é essa, né? E é binária, sim ou não. É igual eu falei, tem 3 caminhos. Tem 1, 2, 3. Você tem a bomba, o tanque e o vaso. A, B, C. E estudar e fazer o exame. Na verdade, a grande diferença da resposta que eu dou é teoria, bacana, a aula que eu dei, tem filme, legal, professor. Nada disso substitui a prática na beira do leito. Medicina é na beira do leito, é lá, ó. Pega o tradutor, vai lá, toca o pau, vamos fazer. Eu tenho certeza, viu, Ricardo, que a gente fala muito com uma das vantagens de trabalhar em hospital grande, né? E eu, graças a Deus, sempre tive essa luz divina de trabalhar em 2 grandes, né? 2 bem grandes, é que eu não posso andar isolado. Tudo que eu faço, ou eu faço com a UTI, com a diálise, com a pneumologia, com a cirurgia, o centro cirúrgico, né? E é isso. Beleza. Boa, Ricardo. Ô, Vili, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta eu queria... aqui da... Posso falar? Ok. Eu vou aproveitar aqui o doutor Miguel, né? Tem umas perguntas técnicas também. Primeiramente, queria saber, porque eu vi que na apresentação dele ele falou do FAST no cenário de emergência, mas não falou do FAST estendido. Lá no Einstein, vocês fazem o FAST ou vocês fazem o FAST estendido também? Tórax, pneumotórax. E a pergunta técnica está relacionada ao uso do modo M para a ultrassonografia de tórax. Vocês usam também? Você acha que soma o modo M? E como é que você conduz em relação a esses filtros dos aparelhos modernos aí de interpolação de feixe? Você aciona ele no momento ou você acha que atrapalha, já que é uma técnica essencialmente de avaliar artefatos do ultrassom? Depois vocês lerem, tem uma pergunta aqui no chat também, estão perguntando uma pergunta legal, mas legal, também boas perguntas. Não, é o IFEST que a gente usa, é que eu falei tanto de pneumotórax que ficou embutido na apresentação, mas é o IFEST. FEST e IFEST, para nós, é a mesma coisa, é IFEST. Você tem que olhar o pneumotórax e derrame pericárdico para ver se não está fazendo uma repercussão hemodinâmica via tórax, né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual que era? A utilização do modo M, você usa ele na sua prática? Modo M.
O modo M, o modo M ele é muito bom para a diagnóstico pneumotórax, porque quando você para de excursionar a pleura, você tem um padrão no modo M, que é o barcode. É o barcode, o código de barra, porque a pleura para de excursionar e você insona uma estrutura estacionária. E aí você faz código de barra. Fica fácil de reconhecer. Então, o modo M a gente usa assim. Inclusive, no curso do 3º ano, que a gente dá na faculdade aqui, o menino já sabe que a gente faz a pergunta na prova. Como é que eu vejo pneumotórax? É o C-short, que é o pulmão excursionando, e o barcode, né, o código de barra do pneumotórax no modo M. Então, a gente usa assim. Tem uma pergunta bem legal aqui no chat também, se vocês quiserem, dependendo do que vocês falarem. Tem uma terceira pergunta que é sobre os filtros da máquina. Você está comentando aqui, Miguel, tem um comentário da doutora Rubia, que está sem microfone, o Trajano colocou aqui a pergunta, vê se eu entendi aqui. A Rúbia colocou uma pergunta. Se a ultrassom diferencia consolidar na Covid-19, de infarto de área de consolidação, como que se dá? Essa pergunta é excelente, Rúbia, excelente pergunta. Mostra que nós estamos falando aqui com grandes especialistas. Na verdade, o que acontece? O modo B e o Doppler não conseguem fazer diagnóstico entre consolidação do COVID com infarto. Mas a gente pode ter um recurso que é o microbolha. Microbolha você pode injetar e não vai captar. Então, o pessoal está utilizando alguns critérios. Isso está em estudo também sobre o uso do microbolha. Eu até respondo para você, Rubio, que fica aí de interesse para vocês o editorial de setembro, agora da Radiologia Brasileira, nós estamos assinando junto com o Marcos Queiroz aqui do Einstein. Eu menciono o uso do microbolha e eu ponho uma referência lá e o pessoal da Europa já está usando e a gente tem essa intenção, né, de ampliar o uso do microbolha no tórax. Então, a pergunta que você está falando é uma pergunta, vamos dizer assim, up-to-date total. Assim, né? Você está falando da ponta, da ponta, da ponta. Tá bom? O Doppler não é bom para infarto, porque tem circulação colateral, né? Muita circulação colateral. Então, às vezes, você tem fluxo na zona do infarto. Doutor Miguel? Muito bom. Alô? Pois não. Doutor Miguel? O microfone está um pouco baixo. Foi bom aproveitar a pergunta da Rubia, que foi uma pergunta bem interessante. Eu também sou grande entusiasta do contraste de microbolhas, né, do Celso. E vim acompanhando realmente, porque além dessa questão... Está ouvindo? Estou ouvindo. A gente, na verdade, esse fato da gente ter a circulação brônquica, a circulação pulmonar, a gente consegue 2 momentos de perfusão no pulmão. Isso pode ser valioso para a gente na avaliação com sonovio, né? Eu vi que o grupo de Monique ele já começou a fazer algum estudo em relação ao uso de microbolhas para essas áreas de acometimento pulmonar, mas eu não vi nenhum resultado ainda. Até procurei recentemente, mas eu ainda não vi nenhum resultado sobre isso. Você conhece algum artigo que já traz resultados nessa diferenciação? Tem, sim. Eu posso te mandar a referência. Eu vou resgatar, que saiu agora. Nós estamos falando de julho. Uhum. Junho, julho, eu fico te mandar para você essa referência. Obrigado. Inclusive, na referência que eu coloquei no editorial da Radiologia Brasileira, eu coloco o uso do microbolha. Inclusive, quem está usando é um dos clássicos aí que publica muito em pulmão na Europa. Inclusive, tem referência. Eu coloco um livro dele, sempre que eu dou essa aula, eu coloco embaixo. Né? É o Matiz aí, que ele tem uma atuação muito forte em prova.